Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast. Aqui quem vos fala é o Rafa e hoje eu estou aqui para apresentar mais um Pitaco, quadro aqui do programa, onde apenas um dos integrantes da bancada vem dar sua opinião sobre alguma produção audiovisual para vocês. Hoje eu falarei com spoilers sobre o mais recente filme da saga Jogos Vorazes, de subtítulo A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Sem mais delongas, vamos lá! O filme foi lançado dia 15 de novembro nos cinemas, sendo dirigido por Francis Lawrence, com roteiro de Michael Leslie e Michael Arndt, estrelado por Tom Blyth, Rachel Zegler, Viola Davis, Hunter Schafer, Peter Dinklage e outros. Na trama, acompanhamos um Coriolanus Snow de 18 anos que tem a chance de mudar a vida da família que agora vive na pobreza. Para isso, precisará cuidar da jovem tributo do Distrito 12 chamada Lucy Gray, para a 10ª edição dos Jogos Vorazes. No entanto, o envolvimento dos dois vai um pouco mais longe do que o esperado, causando grandes reviravoltas na vida dos dois e futuramente colocando nosso protagonista no caminho para se tornar o grande e odiável Presidente Snow. Francis Lawrence, que é o diretor desse longa aqui, ele também é o mesmo cara que dirigiu os filmes 2, 3 e 4 da franquia Jogos Vorazes. E recentemente ele comentou numa entrevista que ele se arrepende de ter dividido, de ter havido a divisão de Jogos Vorazes da Esperança em parte 1 e parte 2. Só que assim, eu acredito que no caso desse filme aqui, A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, no futuro, ele pode vir a se arrepender de não ter dividido em duas partes. Porque me parece, e eu não li nenhum livros da saga, então eu não posso ser categórico quanto a isso, tá? Mas me parece que a Esperança foi dividido em duas partes puramente por questões comerciais, não havendo, tanta substância narrativa para essa divisão ocorrer. Só que eu confesso que essa divisão acaba não me incomodando muito, no caso de A Esperança, como incomoda tantas pessoas. Mas aqui, nesse filme, nesse quinto filme da franquia, eu acredito que tem uma quebra narrativa muito clara na marca de 2 horas de filme, que dá um indicativo muito claro que existe uma substância narrativa para sustentar um segundo longa, ao nos apresentar um novo contexto situacional para os personagens, que exigia nova ambientação e novo desenvolvimento, ao colocar os personagens em uma jornada de mudança que exigia tempo para comprarmos e entendermos. Do jeito que ficou, esse filme acaba sendo muito longo e ao mesmo tempo apressado / incompleto em sua finalização. E beleza, bora por parte, Voltemos ao começo. A construção do longa me agrada bastante. O universo ele é muito interessante e o contexto é muito instigante, com toda a discussão sobre natureza humana, guerra, conflitos de classe, humanidade, espetacularização do sofrimento, dentre outras temáticas. Além disso, a já estabelecida dinâmica dos próprios Jogos Vorazes é interessante acompanhar, possuindo uma adrenalina característica a ela, e aqui nesse filme ele também tem uma dinâmica própria, ao mesmo tempo que é super reconhecível. Nesse contexto, o filme nos traz mudanças ao encontrarmos um jogo muito mais cru e muito mais em uma concepção inicial ali naquele universo, que ainda está em construção para se tornar o que vimos nos longas anteriores. Além disso, a história carrega consigo a nossa curiosidade em descobrir se ela conseguirá ou não nos fazer simpatizar com o protagonista que já sabemos que se tornará tão execrável. A introdução, então, misturando novidades com familiaridade, contextualiza bem a personalidade de seus protagonistas, o contexto do mundo naquele momento e as necessidades de cada um, trazendo coadjuvantes muito bem posicionados e que, ainda que não sirvam muito mais do que para, servir a jornada de Snow, causam seus impactos nas presenças marcantes de Viola Davis e Peter Dinklage, na construção cheia de ternura de Hunter Schafer e na revolta tão relacionável do personagem do Josh Andrés Rivera. Ainda assim, aqui já conseguimos perceber uma questão que impacta a impressão final do filme para mim, que é o tempo. Poderia ter sido muito mais interessante acompanharmos mais da revolta do personagem de Josh Rivera, por exemplo, e vermos essa revolta em um prisma expandido, levando em conta a proximidade desse momento da história com a guerra tão marcante para aquele universo, perdendo o filme aqui uma chance muito interessante de fazer uma discussão ainda mais substancial sobre a divisão de classes, exploração e outros temáticos. O mesmo eu posso falar sobre a própria discussão sobre a espetacularização dos jogos, que poderia ter mais tempo para ser destrinchada tanto no fracasso atual, que eles retratam ali, que os jogos não estão tendo audiência suficiente para se manterem, etc., quanto também no impacto das mudanças que são realizadas, porque algumas mudanças já são implementadas ali pelas ideias do Snow, A Doutora Gol fala isso em certo momento ali no final do filme, mas a gente não vê isso, é apenas contado pra gente.
Mas principalmente a questão da falta de tempo impacta pra mim, talvez seja na questão da demonstração do estado de pobreza da família do Snow, que é pincelado, mas não chega a ser sentido. Então essa questão é uma informação que o filme ele passa pra gente, a gente tem ali uma pincelada no iniciozinho com uma cena pequena, mas a gente não chega a sentir, sabe? De forma que a construção da nossa empatia para com o personagem, que naquele momento a gente precisaria ter, fica prejudicada, o tornando não tão relacionável de início e fragilizando essa nossa ligação com ele de modo que a Lucy Gray rouba a cena. A relação dos dois é bem construída, com uma marcante diferença de personalidades que se complementam muito bem, não só para a história em si, mas para a própria energia do longa. Apesar da construção do romance não ser muito marcante, a ligação dos dois faz completo sentido dentro da situação mostrada e traz coerência suficiente para as ações do Snow. O jogo da vez já é mais desinteressante do que os anteriores, até casando bem com o próprio contexto da história. Só que assim, nem de longe ele é ruim, tá? Isso eu já posso garantir pra vocês. Ele possui uma dinâmica interessante e que serviu, pelo menos na minha opinião e na minha experiência, para dar uma subida na energia do filme que precisava nos manter engajados por sua mais de 2 horas e meia de duração. Além disso, talvez ele seja prejudicado muito mais pela falta de desenvolvimento dos participantes desse jogo do que pelo que acontece nele, propriamente dito. Porque o jogo em si, ele tem a sua própria dinâmica de caçada, de combate, que é interessante, ainda que não seja tão interessante quanto os jogos que a gente viu nos filmes anteriores, justamente pelo fato de que os jogos ali dos filmes anteriores, ele já tem toda uma construção de ambiente, de dinâmica, que é sim interessante de acompanhar. E aqui ainda não existe, mas casa bem com a história, né, que está sendo contada, no sentido do contexto no qual os jogos estão ali naquele momento. E, além disso, ela é sim bacana. Só que, ao não haver desenvolvimento dos outros personagens, a gente acaba não sentindo, a gente acaba não tendo relação, tanto pela morte, quanto pelas caçadas e pelos embates que são estabelecidos, fazendo com que tudo fique um pouco mais vazio do que nos outros filmes, entende? Então eu acho que o filme acabou se prejudicando, mas eu entendo essa escolha, ela é completamente justa, porque já era um filme que ia ter muito trabalho para conseguir desenvolver bem a sua história, e como eu apontei aqui, ele já teve algumas falhas nesse sentido, então se ele ainda fosse trabalhar em dar algum tipo de personalidade, por mínima que fosse, para os personagens dentro dos jogos, talvez isso fosse ainda mais atrapalhado. Então eu entendo a decisão, mas ela não deixa de atrapalhar um pouquinho esse engajamento nosso ali no jogo voraz da vez. Só que assim, o final do jogo é onde eu acho que o filme precisava ter sido encerrado. Voltando para o meu tópico inicial, ao encerrar o jogo da vez, os personagens são lançados para novos contextos onde, novamente, teríamos muita substância para desenvolver diversas questões do universo e a própria reviravolta final. No entanto, ao chegarmos aqui, algumas cenas são muito abruptas. O contexto é bem compreensível, mas pouco explorado, sendo importante para todo o arco dos 3 personagens principais ali inseridos e principalmente para a mudança final do protagonista, que, ainda que marcada por uma cena muito bem realizada dentro da cabana, onde se cria tensão a partir de quase nada, parece abrupta demais, pois ainda que saibamos das ambições do Snow, que o filme até marca de forma clara, as mesmas parecem tomar uma urgência rápida e grande demais em uma situação que parece quase controlada. Basicamente, é um personagem que parecia até o momento precisar de situações extremas para quebrar sua personalidade mais retraída e extrair dele justamente ações mais extremas. Só que ali no final, ele meio que do nada toma a decisão, a atitude mais extrema da vida dele naquele momento, diante de nenhum acontecimento tão extremado assim. Sem contar que a cena parece tentar trazer um tom meio de devaneio que só deixou ela mais confusa, ainda que, confesso, tenha relações interessantes com diversas simbologias que o filme construiu até ali. Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é um bom filme. Ele envolve com seu contexto único e instigante, levanta temas muito relevantes, tem uma ação satisfatória, constrói cenas empolgantes e nos apresenta uma jornada interessante. Mas parece que, em todas as suas etapas, sofre de não conseguir alcançar todo o seu potencial por simplesmente não ter tido tempo para isso. Então, por fim, a minha nota para Jogos Vorazes, a Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é nota 8. Então é isso, galera. Mais um episódio do Triângulo Nerd Podcast vai chegando ao seu final. Muito obrigado para aquele que me ouviu até o final deste episódio. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar
o nosso conteúdo, dependendo aí da plataforma no qual você esteja nos ouvindo. Fica aqui o meu abraço e até a próxima. Isso é tudo, pessoal.